Oi, oi, oi! Sejam muito bem-vindos ao canal Crônicas do Controle. Aqui no comentário fixado eu vou deixar a mensagem certinha para quem vê dos aplicativos vizinhos e quiserem pular para onde de fato a história começa. Mas quem quiser ficar comigo, pega na minha mão e vamos para mais uma introdução. Gente, essa é aquela do B. No último, eu não consegui colocar o B porque o título ficou grande demais. Mas essa é uma versão masculina também. E a história de hoje é o nosso protagonista, ele é abandonado pela esposa, deixado com um casal de gêmeas, tipo, bem bebezinhos, ainda tomando fórmula e leite, e ela vai embora viver a vida dela. E durante, vamos dizer, eu acho que 2 anos, ele leva a vida tranquilamente. Tem os perrengues porque criar criança não é fácil. Imagina um pai sozinho, sem apoio, só com a família de vez em quando, porque todo mundo tem uma vida. Mesmo que você tenha uma rede de apoio, todo mundo tem uma vida. Então, você não consegue ter apoio o tempo todo. E depois de 2 anos, ela volta. E aí, o que será que vai acontecer? Ai, eu gostei demais. Cada história que eu adapto ou que eu traduzo, eu eu tenho minhas particularidades, eu gosto, eu me emociono, eu fico com vontade de querer mais. Bom, a narração ela é feita por IA, então qualquer coincidência com nomes, lugares, pessoas ou até mesmo histórias é mera semelhança. A gameplay ela é autoral e as histórias citadas são traduzidas e adaptadas por mim também, para melhor experiência para vocês. Agora, se não for pedir muito, vocês puderem deixar o like, se inscrever, comentar, nem que seja um emoji, ou que seja um comentário que vocês têm sobre a história, uma crítica, ou até mesmo uma crítica sobre nossos personagens, eu vou adorar de coração. Vocês puderem também compartilhar com os amigos, com a família, com os cônjuges, ou com aquela pessoa que você sabe que gosta desse tipo de história, eu vou agradecer de coração. E agora, sem mais demora, bora pra história! Ela foi embora quando nossos filhos tinham 12 dias. Rafael acordou com um choro não um dois alto, desesperado, ecoando pelo apartamento inteiro. Por alguns segundos ele ficou parado olhando o teto sem entender onde estava. Dormia tão pouco nas últimas semanas que o corpo parecia desligado o tempo inteiro e então lembrou os bebês. Levantou rápido e foi até o bercinho duplo na sala. Miguel chorava primeiro, vermelho e agitado. Helena veio logo atrás, como sempre fazia. Calma, calma. Ele pegou Miguel no colo enquanto tentava balançar Helena com a outra mão. Os dois tinham apenas 12 dias de vida. 12. Rafael olhou em direção ao corredor. Camila, nada estranho, ela costumava acordar antes mesmo do segundo bebê começar a chorar. Ele caminhou até o quarto ainda segurando Miguel. Vazio, banheiro vazio, cozinha vazia. A sensação ruim veio imediatamente. O carregador do celular dela estava sozinho na tomada. A bolsa tinha desaparecido. Algumas roupas também. Foi então que viu o tablet sobre a mesa. A tela acendeu quando ele tocou o vídeo. Camila aparecia dentro do carro, os olhos inchados, cabelo preso de qualquer jeito e o rosto destruído de chorar. Ela demorou alguns segundos para conseguir falar. Rafael, eu não vou voltar. O coração dele praticamente parou. Miguel começou a chorar mais alto no colo dele. Eu tentei, juro que tentei sentir alguma coisa por essa vida, mas eu não consigo respirar naquela casa. Camila limpou o rosto tremendo. Eu olho para eles e não consigo me sentir mãe. Eu me sinto presa, sufocada, como se minha vida tivesse acabado e eu tivesse desaparecido junto. Rafael sentiu o corpo inteiro gelar. Eu sei que isso faz de mim uma pessoa horrível. A voz dela falhou. Mas eu não consigo continuar. Helena começou a chorar na sala também. Os dois bebês chorando enquanto Camila falava sobre ir embora parecia cruel demais para ser real. Então ela disse a frase que destruiu Rafael por dentro. Obrigada por ainda não ter registrado eles. Ele ficou imóvel, sem respirar direito. Pelo menos assim fica. Mais fácil. Como abandonar dois filhos recém-nascidos podia ser mais fácil? Camila enxugou o rosto rapidamente. Não me procura. O vídeo acabou. Silêncio. Rafael continuou olhando para a tela preta por vários segundos, sem conseguir processar, até Miguel se mexer chorando no colo dele. E então a realidade caiu inteira sobre seus ombros. Ela foi embora, deixou ele, deixou os filhos, deixou tudo naquela manhã.
Rafael descobriu que existe um tipo de desespero físico, as mãos tremiam tanto que ele quase derrubou a mamadeira. O coração batia rápido a ponto de doer, a mente parecia incapaz de pensar direito. Ele nunca tinha ficado sozinho com os 2 bebês por mais de 20 minutos. Camila cuidava de quase tudo desde o parto, ele ajudava, claro, mas ela sabia as quantidades certas, os horários, o motivo de cada choro. Rafael não sabia nada, absolutamente nada. Helena chorava no bercinho enquanto ele tentava fazer Miguel parar de soluçar no colo. Depois os dois inverteram ele. Andava pela sala parecendo um homem perdido dentro da própria casa. Por favor, nem sabia mais para quem estava pedindo aquilo. Quando finalmente conseguiu fazer os dois dormirem, sentou no sofá segurando o rosto com as mãos. O apartamento parecia diferente, frio, vazio, errado. O relógio marcava 6h20 da manhã e pela primeira vez desde o nascimento dos gêmeos, Rafael sentiu medo de verdade, não medo de trocar fralda errada, nem de fazer mamadeira, medo do futuro, porque alguma coisa dentro dele já sabia: Camila talvez nunca mais voltasse. As primeiras 48 horas sozinho com os gêmeos quase destruíram Rafael. Ele não conseguia distinguir os choros, não sabia quando era fome, sono ou cólica. Os horários se misturavam na cabeça dele até tudo virar um cansaço contínuo e sufocante. Quando Miguel dormia, Helena acordava. Quando Helena finalmente fechava os olhos, Miguel começava a chorar de novo. Era como tentar impedir um barco de afundar usando as próprias mãos. Na segunda noite, Rafael percebeu que ainda estava usando a mesma roupa do dia anterior, talvez do retrasado, nem lembrava mais. O apartamento estava um caos, mamadeiras na pia, fraldas espalhadas, cobertores jogados no sofá e no meio de tudo aquilo havia 2 recém-nascidos dependendo completamente dele, sozinho. A mãe dele apareceu naquela manhã depois de 20 ligações ignoradas. Rafael nem lembrava de ter mandado mensagem pedindo ajuda, provavelmente escreveu durante alguma madrugada desesperada. Ela entrou no apartamento e parou imediatamente ao ouvir os bebês chorando. Meu Deus, Helena estava no colo dele enquanto Miguel chorava no bercinho. Ela realmente foi embora. Rafael apenas assentiu, não tinha energia nem para explicar mais. A mãe dele pegou Miguel no colo rapidamente, tentando acalmá-lo. Essa menina enlouqueceu. A frase ficou ecoando na sala, porque talvez tivesse enlouquecido mesmo. Rafael lembrava das últimas semanas da gravidez. Camila quase não dormia, chorava por coisas pequenas. Às vezes ficava sentada em silêncio, olhando pro nada. Depois do parto piorou. Ela dizia que se sentia cansado o tempo inteiro, que o corpo não parecia mais dela, que tinha medo de pegar os bebês no colo e fazer algo errado. E toda vez Rafael respondia a mesma coisa: vai passar. Agora aquela frase parecia persegui-lo: vai passar, mas não passou. Naquela tarde, enquanto a mãe lavava algumas mamadeiras, Rafael abriu o notebook de Camila procurando contatos da família dela. Foi sem querer que encontrou o histórico de pesquisas: depressão pós-parto, vontade de fugir depois da maternidade. Como saber se estou enlouquecendo após ter filhos? O peito dele apertou imediatamente. Havia dezenas de pesquisas feitas de madrugada, perguntas desesperadas, relatos de mulheres dizendo que sentiam medo dos próprios bebês. Rafael ficou olhando aquilo em silêncio por muito tempo, porque então percebeu algo horrível. Camila provavelmente estava pedindo ajuda fazia semanas e ninguém percebeu, nem ele. A culpa começou naquele instante. Pesada, silenciosa. Ele lembrava dela chorando no banheiro, dela dizendo que não se reconhecia no espelho, dela perguntando baixinho certa noite: e se eu não nascer para ser mãe? E ele riu porque achou exagero, hormônio, cansaço. Agora desejava voltar no tempo só para ouvir aquela pergunta direito. A mãe dele apareceu atrás dele observando a tela. Ficou em silêncio por alguns segundos antes de fechar o notebook devagar. Filho, isso não justifica abandonar criança. Rafael abaixou os olhos, e essa era a pior parte, porque 2 coisas podiam ser verdade ao mesmo tempo. Camila estava doente e ainda assim tinha ido embora naquela noite. Rafael tentou ligar para ela pela primeira vez. Caixa postal. Tentou de novo. Nada. Mensagem visualizada horas depois. Sem resposta. Ele não sabia mais o que sentia: raiva, medo, saudade, preocupação, tudo misturado de um jeito sufocante. Miguel começou a chorar perto das 3 da manhã. Rafael pegou o menino no colo automaticamente enquanto Helena dormia encolhida no bercinho. O apartamento estava escuro e silencioso, e pela primeira vez desde o vídeo, ele chorou, não bonito, nem silencioso. Chorou segurando o filho no peito porque finalmente a ficha tinha caído completamente. Camila não estava em outro quarto descansando, não estava na casa da mãe, não estava voltando amanhã. Ela realmente tinha ido embora e agora aqueles 2 bebês eram responsabilidade dele e só dele. Os dias começaram a perder forma. Rafael já não sabia diferenciar segunda de domingo. Tudo virou mamadeira,
fralda, choro e cansaço. Às vezes ele olhava o relógio e se assustava ao perceber que eram 4 da tarde e ele ainda não tinha comido nada. Outras vezes dormia sentado no sofá com um bebê no peito e acordava desesperado achando que tinha deixado o outro sozinho tempo demais. O corpo dele começou a funcionar no automático, mas a mente nunca parava. Toda vez que o apartamento ficava silencioso, Rafael pensava em Camila, onde ela estava, se estava segura, se tinha se arrependido, se pensava nos filhos ou pior, se sentia alívio por estar longe deles. Essa última hipótese destruía ele de um jeito que não conseguia explicar. Por que Miguel e Helena eram tão pequenos, tão indefesos? Como alguém conseguia ir embora sem olhar para trás numa madrugada particularmente difícil? Helena teve febre. Rafael entrou em pânico imediatamente. As mãos tremiam enquanto ele pesquisava sintomas no celular segurando a menina no colo. Ela chorava fraquinho, toda vermelha. Enquanto Miguel dormia no bercinho sem entender nada, Rafael ligou para a mãe às 2 da manhã. Mãe, ela tá quente demais. A voz saiu quebrada. 15 minutos depois ela apareceu no apartamento de pijama. Foi ela quem acalmou Rafael no caminho pro hospital. Ela quem segurou Helena enquanto ele preenchia a ficha tremendo. No fim era apenas reação da vacina, nada grave, mas quando voltaram para casa perto do amanhecer, Rafael sentou no chão da sala sentindo o corpo inteiro mole. A mãe dele observou os 2 bebês dormindo lado a lado, depois olhou pro filho. Você precisa aceitar ajuda. Rafael passou a mão no rosto cansado. Eu tô tentando. Não. Você tá tentando fazer tudo sozinho. Ele ficou em silêncio porque no fundo sabia que ela tinha razão, mas também existia uma parte dele que não conseguia confiar totalmente em ninguém perto dos bebês, como se precisasse provar alguma coisa, talvez para si mesmo, talvez para Camila, talvez para o mundo inteiro. Nos dias seguintes, algumas pessoas começaram a descobrir o que aconteceu. Primeiro vizinhos, depois parentes, depois conhecidos, e junto vieram os comentários: coitada dela, depressão pós-parto é muito séria. Você devia tentar entender, como se Rafael não estivesse tentando entender desde o primeiro dia, como se ele não tivesse passado noites pensando em tudo que deixou escapar, mas ninguém perguntava como ele estava, ninguém perguntava como era acordar sozinho com 2 recém-nascidos depois de ser abandonado pela pessoa que prometeu construir uma família ao seu lado. A dor dele parecia invisível perto da tragédia dela, e isso começou a machucar também. Uma tarde, enquanto balançava Miguel no colo, recebeu mensagem da irmã de Camila: ela tá viva, só precisa de espaço. Só isso. Nenhum como estão os bebês, nenhum vocês precisam de alguma coisa. Rafael ficou olhando aquela mensagem sentindo uma revolta crescer pela primeira vez. Porque todos pareciam preocupados com Camila, mas ninguém parecia lembrar das crianças. Naquela noite, Miguel finalmente dormiu cedo, Helena também, e o apartamento ficou em silêncio pela primeira vez em dias. Rafael deveria descansar, mas acabou caminhando até o quarto que dividia com Camila. Tudo ainda estava igual: as roupas dela, o perfume na penteadeira, a marca do travesseiro. Ele sentou na beira da cama sentindo o peito apertar e então percebeu uma coisa assustadora: parte dele ainda esperava ouvir a porta abrir, esperava ela entrar chorando, dizendo que tinha cometido um erro, esperava acordar daquele pesadelo, mas o silêncio continuou frio, pesado, real. Foi então que o choro começou, baixo primeiro, depois pior. Rafael abaixou a cabeça sentindo o corpo inteiro tremer, porque finalmente entendeu algo que vinha tentando evitar. Não importava o motivo, não importava a doença, não importava o sofrimento dela, ele tinha sido abandonado também. 2 semanas depois, Rafael finalmente saiu de casa sozinho com os gêmeos. Parecia algo simples, mas não era. Só colocar os 2 no carro já virou uma missão impossível. Miguel começou a chorar quando Rafael tentou prender o bebê com conforto. Helena acordou logo depois. A bolsa das crianças caiu no chão no meio da garagem. Quando conseguiu sair, já estava suando de nervoso. Ele precisava registrar os bebês. Continuar adiando aquilo começou a parecer covardia. O cartório estava cheio. Gente resolvendo o casamento, assinatura, documento, vida normal. Rafael segurava Helena no colo enquanto balançava o carrinho com o pé tentando impedir Miguel de chorar. Parecia deslocado naquele lugar, cansado, descabelado, quase quebrado. Quando finalmente chamaram seu nome, ele sentou na cadeira sentindo o coração bater forte. A mulher do atendimento começou a preencher os papéis sem olhar muito para ele. Nome do pai: Rafael Almeida Rocha. Ela digitou rapidamente. Nome da mãe. O silêncio veio na Ora, a mulher ergueu os olhos pela primeira vez. Rafael sentiu a garganta secar. Não vai constar. Ela pareceu confusa. O senhor quer adicionar depois? Ele apertou Helena um pouco mais contra o peito. Não, a mulher apenas assentiu e voltou a digitar. Mas aquela pequena conversa destruiu Rafael por dentro porque tornou tudo oficial, real. Miguel Henrique Rocha, Helena Sofia Rocha, sem mãe nos documentos. Quando saiu do cartório, ficou vários minutos sentado dentro do carro sem conseguir ligar
O motor, os dois bebês dormiam tranquilos atrás dele e Rafael chorou pela primeira vez desde o vídeo, não pelo relacionamento, nem pela humilhação, chorou porque percebeu que os filhos cresceriam perguntando pela mãe um dia e ele nunca teria uma resposta simples para dar. Os meses passaram devagar, difíceis, bagunçados, cansativos, mas passaram. Miguel começou a sorrir primeiro. Helena aprendeu a agarrar a camisa dele sempre que queria dormir e sem perceber. Rafael começou a aprender também, aprendeu a reconhecer tipos diferentes de choro, a fazer mamadeira no escuro, a dormir pouco sem desmoronar completamente. Aprendeu principalmente que amor às vezes nasce no esforço, na repetição, na permanência. Algumas noites ainda eram terríveis, principalmente quando os dois adoeciam juntos ou acordavam de hora em hora. Nesses dias, Rafael sentia vontade de sentar no chão e desistir, mas então Miguel segurava seu dedo, ou Helena ria enquanto ele fazia careta e alguma coisa dentro dele continuava. Aos poucos, o apartamento também mudou. As fotos de Camila desapareceram, as roupas dela foram colocadas em caixas, o perfume dela já não existia mais no quarto. A vida seguiu mesmo sem permissão. O que não seguiu foram as pessoas. Muitos amigos simplesmente sumiram. Alguns mandaram mensagem no começo, depois desapareceram quando perceberam que Rafael já não tinha energia para responder rápido ou sair para esquecer os problemas. A irmã de Camila nunca mais apareceu. A mãe dela só ligou uma vez e ainda perguntou: "Você tem certeza que não pressionou demais ela?" Rafael desligou a chamada sem responder porque começou a entender uma coisa dolorosa. Todo mundo procurava culpados, mas ninguém queria ajudar a carregar o peso. Quando os gêmeos fizeram 1 ano, Rafael percebeu algo estranho. A casa já não parecia incompleta, ainda doía às vezes, claro, mas existia felicidade ali também. Miguel correndo torto pela sala, Helena dormindo no peito dele depois do almoço, as primeiras palavras, as primeiras gargalhadas. Vida, uma vida cansativa, mas real, e pela primeira vez desde aquela madrugada, Rafael percebeu que já não sobrevivia apenas por obrigação, ele amava aquela vida. Camila reapareceu numa terça-feira comum. Rafael estava sentado no chão da sala montando um brinquedo enquanto Miguel e Helena brigavam por um ursinho de pelúcia. A campainha tocou, ele abriu a porta distraído e congelou. Camila parecia diferente, mais magra, olhos fundos, rosto cansado de um jeito que envelhece alguém rápido demais. Ela apertava as próprias mãos nervosamente. "Oi." Rafael sentiu o coração disparar tão forte que chegou a doer. Miguel apareceu correndo atrás dele na mesma hora. "Papai." Camila olhou para o menino e começou a chorar imediatamente. Helena apareceu logo depois segurando o ursinho. Os dois encaravam aquela mulher como se ela fosse uma desconhecida. Por que era? Camila levou a mão até a boca tentando controlar o choro. "Eles cresceram tanto." Rafael não respondeu, não conseguia. Ela respirou fundo algumas vezes antes de falar. "Eu precisei de tratamento." Ele assentiu devagar porque acreditava nela. A dor dela era real. O surto era real. A doença também, mas a ausência continuava sendo real igualmente. Camila olhou novamente para as crianças. "Eu penso neles todos os dias." Miguel se escondeu atrás da perna de Rafael automaticamente. Instinto. Aquilo pareceu destruir Camila por dentro. "Eu sei que não tenho direito de aparecer assim, mas eu queria tentar consertar as coisas." Rafael sentiu um aperto estranho no peito. Meses atrás, ouvir aquilo teria significado esperança. Agora só significava atraso porque ela não viu os primeiros passos. As febres de madrugada, as primeiras palavras, as noites em claro. Ela não estava lá. Camila começou a chorar mais forte. "Eu me arrependo todos os dias de ter ido embora." Rafael acreditava nisso também, mas arrependimento não devolve tempo, nem cria vínculo do nada. Helena segurou a mão dele olhando assustada para a mulher na porta e naquele instante Rafael entendeu uma coisa com clareza absoluta. A família dele já existia sem Camila, diferente da que imaginou, mais difícil, mais cansada, mais completa. Camila procurava alguma esperança no rosto dele, mas não havia, porque algumas pessoas voltam quando a tempestade passa e outras ficam durante ela. Camila ficou alguns segundos parada na porta esperando alguma reação qualquer, uma raiva, grito, perdão, mas Rafael só sentia cansaço, um cansaço antigo, profundo, daqueles que mudam alguém por dentro. Miguel continuava escondido atrás da perna dele. Helena agarrava sua mão pequena com força. As crianças sentiam mesmo sem entender. Camila limpou o rosto tremendo. "Eu sei que não mereço, mas queria pelo menos conhecer eles direito." Rafael fechou os olhos por um instante porque parte dele lembrava da mulher antes do surto, da mulher que montava roupinhas dos bebês sorrindo, que chorou quando descobriu a gravidez, que segurava sua mão dizendo que finalmente tinham virado família. Mas outra parte lembrava também da madrugada do vídeo, dos dois recém-nascidos chorando enquanto ela agradecia por não ter registrado os filhos, e essa memória nunca deixou ele completamente. "Eu espero que você fique bem, Camila." Ele disse baixo. Ela o encarou imediatamente, desespero puro nos olhos. "Rafael,
mas eu não consigo fingir que nada aconteceu. O silêncio ficou pesado entre os dois. Camila olhou mais uma vez para Miguel e Helena. Os próprios filhos pareciam desconfortáveis perto dela, estranhos. Aquilo provavelmente a destruiu por dentro. Mas Rafael não podia consertar essa dor porque ela nasceu da escolha dela também. Camila chorava em silêncio agora e pela primeira vez desde que apareceu, Rafael não sentiu raiva, só tristeza, uma tristeza enorme por tudo que poderia ter sido. Eles têm uma vida agora, ele continuou. Uma rotina, segurança, e eu não vou bagunçar isso tentando reconstruir algo que acabou naquela madrugada. Camila baixou a cabeça, talvez porque finalmente entendeu. Nem todo pedido de desculpas recebe uma segunda chance. Ela demorou alguns segundos antes de assentir devagar, então deu um passo para trás. Desculpa, a voz saiu quebrada. Rafael não respondeu porque algumas dores não encontram palavras certas nunca. Camila olhou os filhos pela última vez antes de ir embora, e dessa vez Rafael não correu atrás, não pediu para ficar, não tentou salvar ninguém, apenas fechou a porta devagar. O apartamento ficou em silêncio. Logo depois, Miguel levantou os braços imediatamente querendo colo. Rafael pegou os dois ao mesmo tempo, sentindo o peso deles contra o peito, pesados agora, grandes, vivos, e pela primeira vez desde aquela madrugada do abandono, percebeu algo importante. Ele não estava mais sobrevivendo, finalmente estava vivendo. Epílogo. Anos depois, Miguel perguntou durante o jantar: pai, mãe é quem nasce ou quem fica? Rafael ficou em silêncio por alguns segundos. Helena observava esperando resposta também, e então ele sorriu pequeno. Às vezes, é quem fica. Os dois aceitaram aquilo naturalmente antes de voltar a comer, porque crianças entendem amor de forma simples: presença, cuidado, segurança. Rafael observou os filhos rindo na mesa enquanto sentia o peito aquecer devagar. A vida que ele imaginou acabou naquela madrugada, mas outra nasceu no lugar, e apesar de toda a dor, ela acabou salvando ele também. Miguel e Helena cresceram ouvindo a mesma história antes de dormir, não sobre abandono, nem sobre dor, mas sobre coragem. Rafael sempre dizia: a vida às vezes muda sem pedir permissão, mas isso não significa que ela acabou. E talvez aquela frase fosse mais para ele do que para as crianças. A antiga foto da família perfeita nunca voltou a existir. Não houve reconciliação, não houve segunda chance, não houve final milagroso, mas houve algo mais verdadeiro. Anos depois, numa apresentação da escola, Helena correu direto pro colo dele assim que terminou de cantar. Miguel veio logo atrás segurando um desenho torto dos três juntos, os três nunca quatro. Rafael olhou aquele papel por alguns segundos. Ele estava no meio, um filho segurando cada mão, e os três sorriam. Simples assim. Naquela noite, depois que colocou os dois para dormir, ficou sentado sozinho na sala silenciosa, a mesma sala onde um dia achou que sua vida tinha acabado, e talvez tivesse acabado mesmo, só não da forma que imaginava, porque algumas versões da nossa vida precisam morrer para outras nascerem. Rafael perdeu a mulher que amava, perdeu o futuro que planejou, perdeu a sensação de controle, mas ganhou algo que jamais esperava encontrar no meio dos destroços: ele mesmo. E no fim, olhando os desenhos espalhados pela casa e ouvindo as risadas baixas dos filhos vindo do quarto, Rafael percebeu que amor de verdade nunca foi sobre quem prometeu ficar, foi sobre quem ficou quando tudo desmoronou.